Amados irmãos, que Deus seja louvado. Este momento de estudos doutrinários, feito em nossa casa às sextas-feiras, não tem como intenção nenhuma formação acadêmica, tem simplesmente a intenção de trazer a todos nós a palavra de Deus, de trazer a todos nós a condição necessária para nos tornarmos a cada dia um pouco mais puros, limpos, um pouco mais instrumentos da vontade divina. Somos canais, somos médiuns, canais entre a terra e o céu. Precisamos nos colocar cada vez mais nessa situação, nessa condição de servos de Deus, de filhos de Deus, e nos posicionarmos melhor, estudando a doutrina, estudando a palavra, cumprindo os seus ensinamentos, é muito importante. Vamos então fazer a nossa prece de abertura da nossa atividade de hoje. Senhor Jesus, Divino Mestre, Mestre Condutor, em vosso santo nome, realizamos hoje esta atividade e rogamos por vossa bênção que possamos estar em condições de receber as dádivas, as energias espirituais neste templo sagrado e que possamos ainda mais nos colocarmos na condição de distribuí-las neste instante a todos que necessitam dessa ajuda. Que assim seja. O livro que estamos estudando é o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o capítulo de hoje é o de número 125. O título, Filhos e Servos. Esse trecho de hoje foi tirado do Evangelho segundo São João, capítulo 8. O capítulo 8 de João é um capítulo longo, são 57 versículos, e esse capítulo inteiro trata-se de um debate entre Jesus no templo e os doutores da lei. Nesse debate entre Jesus e os doutores, ele fala aos doutores: eu sou a luz do mundo. Ele fala aos doutores que a verdade liberta, a verdade traz a liberdade. Ele fala aos doutores que a mentira, ao contrário, escraviza o homem, traz a escravidão. Muitas outras questões são abordadas neste capítulo. No início deste capítulo, inclusive, os doutores trazem uma mulher adúltera e perguntam a Jesus qual o castigo. Ela tem que ser apedrejada? E Jesus pergunta a eles, diz a eles: aquele que não tem um pecado, que atire a primeira pedra. Um por um, todos se afastam da mulher e Jesus dirige-se à mulher e diz: vá e não peques mais. Então vamos ver dentro desse capítulo qual foi o versículo separado para estudo na noite de hoje. Foi o versículo 35. Uma pequena parte só deste capítulo foi separada. Então foi o versículo 35 e Jesus fala o seguinte: ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. E vem aí a explicação de Emmanuel. Na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação de Deus. O trabalho ativo e incessante,
o desprendimento dos interesses inferiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos, constituíram traços fundamentais de suas lições na terra, das lições do Divino Mestre Jesus. Muitos homens notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, pelo caráter rígido, pelo caráter brilhante, sacerdotes dignos e crentes sinceros poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. No texto, as palavras para sempre na casa estão entre aspas. Então aqui Emmanuel chama a atenção da diferença da missão de Jesus, da figura de Jesus e da sua missão. Não que os outros, que a missão dos outros não tivesse sido importante, que os outros não tenham sido importantes, mas a pessoa de Jesus, a missão dele foi diferente. Ele abriu, a abrangência da sua missão foi diferente, ele trouxe uma outra abrangência na visão da lei divina, e isso fez com que nós tivéssemos um pouco mais de contato com a divindade. Em Hebreus, no livro dos Hebreus, falando sobre Jesus, fala nisso também. Em Hebreus fala o seguinte: os anjos são servos de Deus, mas Jesus é filho. Moisés foi fiel como servo em toda a causa de Deus, mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Novamente, casa de Deus entre aspas. Então, aqui está se referindo a essa casa de Deus, entre aspas, essa abrangência. Então, sai da terra, sai do planeta, sai do material e vai ao espiritual, e vai ao que é eterno, e vai à pátria verdadeira, a pátria espiritual, a eternidade. Então, essa abrangência da mensagem trazida pelo Cristo, trazida por Jesus, é a diferença que Emmanuel está chamando a atenção nesse parágrafo. Não diminuindo a missão de cada um dos outros que antecederam a Jesus. Não. Cada um teve a sua importância e serviu de preparação à vinda do Cristo. E o Cristo também não desfez de nenhuma das outras leis, não. Ele também não modificou nenhuma das outras leis, nenhuma delas. Ele só trouxe essa visão, ele ampliou um pouco essa visão a todos nós. E podemos nos transformar em filhos de Deus. E a casa, sairmos da casa terrena para a casa espiritual, a casa da eternidade. Então vamos continuar a leitura. E os servos? Esses, muitas vezes, experimentam modificações. Nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Mas não é a terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Aí palpita a essência da lição. O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o pai. Os primeiros servindo a Deus, os servos servindo a Deus e a si mesmos, porque como servidores aguardam remuneração. Podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Os filhos, porém, estão sempre na casa. Novamente, as palavras na casa entre aspas. Isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. Também em João, Jesus fala: aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho,
porque faço sempre o que é do seu agrado. Então, Jesus, como filho, sempre esteve na casa de seu Pai e sempre permaneceu em paz, superior a todas as circunstâncias mais duras que lhes foram impostas. Acho que foi em Hebreus também que eu li a seguinte frase: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecido em vosso caminho. Então nós temos o exemplo, nós não temos só a palavra de Jesus. Como diz no início Emmanuel, na sua exemplificação ele nos ensinou o caminho. Se ele nos ensinou o caminho através do exemplo, ele, Jesus, tem a condição de nos tirar da condição de servos e nos levar à condição de filhos. Em um outro versículo, também deste capítulo de João, Jesus fala o seguinte, e Jesus diz: em verdade vos digo, todo aquele que se entrega ao pecado é escravo. Se nós procurarmos, gosto muito de procurar o significado de algumas palavras, se nós procurarmos o significado da palavra servo, o significado da palavra filho, servo está ligado àquela pessoa que não é livre. Ela está presa, submissa a alguém. E se nós procurarmos o significado da palavra filho, em hebraico, olha como é bonito, significa vida da casa, alegria da casa. Então olha a diferença desses dois significados. De alguém que está preso, que não é livre, para alguém livre, para alguém que significa vida, alegria da casa. Então Jesus, através dos seus exemplos, das suas palavras, ele pode levar o homem, ele pode me levar da condição de uma pessoa presa, uma pessoa prisioneira, uma pessoa escrava dos meus erros, dos meus pecados, da minha desobediência à lei divina. A minha desobediência à lei divina, não foi ninguém que me escravizou. Então eu sou escrava da minha desobediência às leis e a minha, estou nessa estrada, estou nesse caminho, tentando arrumar isso daí. Então eu sou escrava da minha desobediência à lei divina, mas Jesus, através dos seus exemplos, através das suas palavras, ele pode me tirar deste caminho de escravidão e me levar para um caminho de filho, um caminho de liberdade, um caminho de alegria, um caminho de vida. E muitas vezes a gente vê os humanos, as pessoas enxergam de uma maneira diferente. Enxergam que o caminho de Deus, o caminho de Jesus, frequentar uma igreja, assumir compromissos religiosos, assumir disciplinas, encaram este lado como prisão. Não, eu preciso da minha liberdade, eu preciso ter minhas escolhas, eu não tenho que ser ordenada disso, ordenada daquilo. Então encaram o lado de religião, ou de igreja, ou de estudo doutrinário como uma prisão. E o outro lado como liberdade. E nós estamos vendo que é justamente o contrário. Enquanto estivermos em erro, enquanto vivermos presos como servos do erro, do pecado, da desobediência, nós estamos em cativeiro, nós somos servos, nós estamos dependendo do Senhor, que pode nos doar, que pode nos vender, e vamos estar sujeitos a isso, a aflições, a medo, a angústias. E Jesus, então, pode nos tirar desse caminho e levar para um caminho de filho, um caminho de alegria, um caminho de vida, mas um caminho que exige também a obediência à lei divina, assim como Jesus demonstrou e exemplificou a obediência ao seu Pai.
a obediência ao seu Pai, nosso Deus. Então, esse capítulo é um capítulo muito bonito, mostra-nos dois caminhos que muitas vezes a gente acha que o outro é mais difícil, mas a gente acha que o outro é a prisão, que o caminho da liberdade é a prisão e não é, né? Que o caminho com Jesus é prisão, é compromisso, mas não é, ele vai trazer a liberdade. Agora, com certeza, ele exige muito mais de nós. Então pensemos nisso, pensemos como que Jesus pode nos levar a nos transformarmos em filho. E quando nos transformarmos em filho, como vamos permanecer em paz, superior a tudo o que aconteça, a todas as circunstâncias, como Emmanuel fala. Porque acima de tudo estaremos pertencendo a Deus, estaremos na casa de Deus. E já que Jesus é esse capaz de nos levar por esse caminho, a trocar de caminho, temos o livro Imitação de Cristo também, que eu gosto de trazer algumas palavras desse livro, porque se ele não só deixou suas palavras, mas deixou o seu exemplo, cabe-nos imitá-lo, no sentido de realmente, pouco a pouco, trazer para as nossas vidas a sua atitude, a sua coragem, o seu amor, e pouco a pouco ir trilhando os passos que ele também trilhou, porque como ele percorreu esse caminho, ele demonstrou que isso é possível e que a gente pode também tentar trilhar esse caminho. Então, do livro Imitação de Cristo, eu vou encerrar com essas palavras. É do livro primeiro. Quem quiser compreender e saborear plenamente as palavras de Cristo, é-lhe preciso que procure conformar a dele toda a sua vida. A suprema sabedoria é esta: pelo desprezo do mundo, tender ao reino dos céus. Vaidade é, pois, buscar as riquezas perecedoras e confiar nelas. Procurar desapegar teu coração do amor às coisas visíveis e afeiçoá-lo às invisíveis. Cuidar primeiro das coisas do céu, né? Então vamos cuidar um pouco mais das coisas do Espírito, seja numa leitura, seja em oração. Vamos cada vez mais fortalecer esses laços, limpar esse canal, para que possamos, passo a passo, nos sairmos da condição de servo e nos tornarmos filhos de Deus. Já sabemos que a verdadeira vida é a vida espiritual. A casa de Deus é a eternidade. Então estamos aqui na terra, sim. Temos que cuidar, sim, da nossa casa, da nossa igreja, da nossa família. Temos as nossas obrigações, sim. Mas temos que cuidar da nossa vida espiritual, para que possamos dar conta de tudo também que está acontecendo. Amados irmãos, vamos então encerrar o nosso estudo de hoje. Vamos fazer mais um momento de prece, um momento de oração em agradecimento. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de estarmos neste templo sagrado da Fraternidade Eclética Espiritualista Universal e podermos ler, falar sobre a sua vida, sobre o seu exemplo, sobre a sua força, que possamos, a cada dia, a cada instante, transportar esse exemplo, essa energia, essa força para os nossos dias tão necessitados de energia, de força, de alegria e de coragem.
Sem Ti, Senhor, não seremos capazes. Que Deus seja louvado.